Hoje pela manhã eu volto a essa série de mensagens no livro de Efésios, as riquezas do cristão em Cristo. E especificamente eu quero pregar a última mensagem que eu preguei, porque essa semana eu fiquei pensando assim, será que as pessoas sabem aonde nós estamos no livro de Efésios? Não acredito muito. Então vamos lá para Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Efésios 3, versículo 1 a 13. É meu desejo terminar o livro de Efésios ainda esse ano. E com certeza o faremos. E daqui para frente, todas as manhãs que eu tiver a oportunidade de pregar, eu estarei pregando no livro de Efésios. Nós já ficamos muito em pé, mas vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos orar e vamos ler esse texto em pé, porque vamos ficar um pouquinho sentado, ok? Vamos ler o texto. Efésios capítulo 3, versículo 1 a 13, acompanhe. Diz, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Oremos, nosso Deus e Pai. Mais uma vez, nós pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, enquanto vamos estudar esse texto e outros textos da Bíblia, focados sobre o sofrimento, as riquezas em Cristo no sofrimento. E rogo que o Espírito Santo do Senhor possa dirigir os nossos corações, que possamos aprender verdades sobre a doutrina bíblica do sofrimento, a fim de vivermos de forma correta quando as dores, os problemas e as lutas chegarem. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? O tema da mensagem hoje é as riquezas do sofrimento cristão. Talvez nada tenha deixado tão perplexo o povo de Deus do que a questão do sofrimento. Por que sofremos? Porque os problemas chegam à nossa vida de várias ordens. Eu nunca vou esquecer aquela imagem de eu dirigindo um culto fúnebre de uma irmã em São José dos Campos de 34 anos, que desde os 30 vinha sofrendo com suas lutas. Seus filhos pequenininhos ali e ela tendo falecido. É muito triste. Sofrimentos em que as finanças foram acabando, porque acabou o emprego, e de repente as pessoas estão passando coisas que nunca pensaram em passar. O sofrimento, ele vem nas nossas vidas. Nunca esperávamos passar o que ocorreu no meio do nosso casamento, nossos filhos. Então, é muito grande a gama do sofrimento. E sempre tem essa pergunta, por que Deus permite que o seu povo sofra provações e tribulações, lutas? O livro de Jó faz uma explicação a partir da biografia do próprio Jó.
no Velho Testamento. A vida de José, a partir do capítulo 37 a 50 de Gênesis, também dá uma explicação plausível sobre o sofrimento, que há propósitos. Não há nenhum sofrimento que nos venha, nenhuma dor que nos venha, nenhuma dificuldade que nos venha, que Deus não tenha um propósito, um objetivo, um plano. Por exemplo, neste texto, Paulo está escrevendo a carta de Efésios porque está preso em Roma. E a pergunta é, por que um servo de Deus tão dedicado, tão distinguido entre os demais, tornou-se um prisioneiro no Império Romano? Essa é uma pergunta que está aí no texto. Então, a primeira coisa que devemos fazer é começar com o contexto da passagem. Versículo 1 diz, por essa razão, eu, Paulo, que razão? As razões do final do capítulo 2, que ele mostra a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. E mostra como o Senhor Jesus, e por meio do Senhor Jesus nós somos unidos num só corpo. Então, por essa razão, eu, Paulo, ele diz assim, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, porque ele está preso. Ele diz a razão pela qual está preso. Ele diz, vocês gentios, que não são judeus. Paulo aqui nesse texto, a partir dos versículos 2 a 13, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma modificação no pensamento, porque na verdade ele queria falar sobre o sofrimento, mas quando ele fala sobre o sofrimento, ele vai falar sobre o seu ministério, nos versículos 2 a 13, vai mostrar como Deus usou e qual é o plano de Deus e o grande propósito de Deus para com a igreja. Então, antes dele falar isso, antes dele entrar nisso, ele conta a sua realidade, os seus problemas. No versículo 14 ele diz, por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai. Quer dizer, diante de uma verdade sobre como Deus o usou no meio do seu sofrimento, no meio da sua luta, mesmo estando preso, Paulo para orar. Então, Paulo desvia o pensamento, um pouco, escrevendo, antes de continuar. Por quê? Porque ele tem uma preocupação pastoral. Versículo 1 diz, por amor de vocês em Cristo Jesus. Eu estou, assim, de alguma forma preocupado, porque uma parte da igreja brasileira, não posso dizer todas, mas as pessoas estão abandonando a palavra de Deus. As igrejas estão virando shows. Você tem de tudo na igreja. Uns dias atrás eu estava vendo um vídeo de um cara que chegou lá num show gospel, bêbado. Aí ele quer cantar, canta, não canta. Aí deixaram o cara cantar, e de repente o cara canta com um vozeirão. E na verdade tudo indica que o cara não estava bêbado, era um show. Eu digo, tenha paciência. É muito desperdício, queridos, todos nós chegamos hoje aqui com expectativas. Se não chegamos com expectativas, nós chegamos aqui hoje pela manhã, acordamos cedo para estar aqui, porque todos nós queremos ouvir algo de Deus. Então o apóstolo Paulo está preocupado que eles aprendam algo de Deus, porque ele tem amor a eles e sabe que quando nossas vidas estão centradas, sabiamente entendendo as coisas de Deus, compreendendo, nós vamos passar por lutas, por problemas, por sofrimentos, por dificuldades, por desânimos, por acusações, de forma mais sóbria. Então o apóstolo Paulo tem amor por eles. E por isso que ele escreve, ele compartilha a verdade. Essa é uma função pastoral. A melhor função pastoral que eu e os pastores dessa igreja pode ter para você é ajudar você a entender e praticar a verdade. Não tem coisa melhor. Não tem como. A hora que os sofrimentos chegam, quando você está seguro numa verdade, acabou. Você não vai se abalar. É o que Jesus disse no final do Sermão do Monte. O que ele disse? Que alguns construíram sua vida na areia. Quando vem a chuva, quando vem as tempestades, vai embora. Outros não. Outros construíram sua vida na rocha. Que rocha? A verdade de Deus em Jesus. Então as tribulações, os problemas, as tempestades da vida chegam. Mas estou solidificado em Jesus. Essa é a preocupação pela qual o apóstolo Paulo tem ao escrever essa parte do texto e a carta. A carta que foi escrita para ajudar do nível pastoral aqueles crentes em Cristo Jesus.
foi escrito para animá-los, para afirmá-los na fé. Essa é a mensagem das riquezas da salvação em Cristo, no livro de Efésios. A segunda coisa, porque Paulo escreve nesse tom, olhando para eles, era a inquietação da igreja. Porque no versículo 13 diz assim: portanto peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória. Ele está preocupado em escrever, porque sabendo que ele foi preso, aquele que nos ensinou as verdades, aquele que nos animou, nos encorajou. Então Paulo está preocupado com ele para que eles não fiquem desanimados. Hoje pela manhã acordei, tem que acordar cedo, porque eu vou para a feira toda manhã comer biscoito. 6:50 estava na feira comendo biscoito. Às horas que eu acordei, tinha uma mensagem para mim. Alguém mandou uma mensagem para mim. Não foi ninguém da igreja, mas mandou uma mensagem para mim. Uma mensagem desanimadora. Desencorajadora. Mal acordei. Estava no meu celular. Eu e você recebemos mensagens desanimadoras. Recebemos questões da vida que nos desanimam ou não nos desanimam. A pior coisa que pode acontecer para um pastor, presta atenção, é o dia que ele fica desanimado. Que o desânimo é uma pequena e letal arma do diabo para nos fazer parar para onde devemos ir. Paramos no nosso objetivo, qualquer um de nós. E esses irmãos também, sabendo que ele está preso, mas por que ele está preso se ele é um homem de Deus? Ok? E Paulo, em terceiro lugar, escreve pastoralmente, porque estando ele preso em Roma, poderia ser uma pedra de tropeço na fé daqueles irmãos em relação à dor. Ok? Por que ele está preso? O povo está perguntando. Isso combina com o cristianismo, dor combina com o cristianismo, sofrimento combina com o cristianismo. Ele que muitas vezes nos ensinou sobre as verdades de Deus em Cristo Jesus e as bênçãos que temos em Cristo. Mas agora ele está preso. Isso implica também na minha fé, que eu posso um dia ser preso pela minha fé, posso morrer pela minha fé. Então o apóstolo Paulo escreve pastoralmente. A carta não é que Paulo agora vou escrever o livro de Efésios, vou colocar um punhado de assuntos profundos. Não. O apóstolo Paulo está apenas escrevendo uma carta para ajudar a fé daqueles irmãos. E se nós entendemos muito bem o contexto da carta, é uma carta cheia de Jesus, que é o que nós precisamos. Por que a gente cai, gente? Por que a gente abandona as coisas de Deus? Porque nos falta, às vezes, uma visão clara da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Dá um aviso para a igreja, que é importante. Pastoral. Aqui na igreja, todas as vezes que eu pregar a palavra de Deus, o centro dessa pregação é Jesus. Porque é o centro de toda a Bíblia. Aqui estamos terminando o livro de Marcos, depois vamos começar o livro de João, depois vamos começar uma das epístolas para explicar sobre Jesus. Vamos um dia, espero, pregar sobre Apocalipse, a revelação de Jesus. Vamos ensinar um livro do Antigo Testamento e ver as questões de Jesus naquele texto. Tudo é o Senhor Jesus. Se sua vida não está firmada no Senhor Jesus, quando os sofrimentos chegam, você vai querer abandonar. Então eu tenho duas perguntas para responder nessa manhã, espero que eu tenha tempo, à luz da Bíblia. A primeira delas é, por que Paulo está sofrendo? Por que Paulo está sofrendo? Ele explica nas suas cartas. Vamos ler. Em 2 Timóteo 3, 8 a 10, acompanha aí a leitura. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Agora o apóstolo Paulo em 2 Timóteo vai morrer. É a segunda prisão dele. Ele vai ser preso como um criminoso. Acredita nisso? Ele diz, você tem que lembrar de Jesus Cristo, você tem que suportar comigo os sofrimentos. Versículo 10, por isso tudo suporto por causa dos eleitos,
para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Por que Paulo sofria? Porque Paulo tinha certeza que quando ele pregasse sobre o Senhor Jesus Cristo, pessoas seriam salvas. Essas pessoas seriam salvas, chamadas por Deus, eleitos por Deus, na história, iam abraçar essa verdade. O objetivo de Paulo. Há um propósito. Se eu estou aqui em Roma, é que Deus vai me usar aqui em Roma preso. Agente para ser salvo. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que é o nosso tema. Vivia para isso. Um dos maiores pregadores do século XX, Dr. Martin Lloyd-Jones, disse: o que realmente colocou Paulo na prisão foi que ele ia por toda parte pregando o evangelho de Jesus Cristo, tanto para os judeus como para os gentios. Na verdade, na conversão do apóstolo Paulo, estava claro o seu chamado e o que ia acontecer com ele. Em Atos 9, versículo 15 a 16, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O cara mal tinha se convertido. Já tinha um chamado, do qual o esboço do chamado era sofrimento. Paulo mal começou seu ministério, e veja o que aconteceu. A primeira vez que ele pregou, olha, em Atos 9, 20 a 25, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O cara que saía para matar todo mundo. De repente, naquela sinagoga que ele pegou os caras para prender, ele está pregando lá sobre Jesus. Versículo 21. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente, olha aí, para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes. Ele veio promover sofrimento. E agora está arrumando uma incógnita na cabeça de todo mundo. Versículo 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que eu acho bonito é que nos evangelhos, nos livros de Atos, o centro da mensagem é Jesus. O cara mal se converte, fala de Jesus. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Pouco tempo já estava jurado de morte. E já havia um complô bem feito para matá-lo. Nem eu e nem você passamos por coisas como essa, por causa do Evangelho de Jesus. Eu digo que alguns de nós nem nos identificamos como seguidores de Jesus. Eu estava lendo essa semana 2 capítulos de um livro que o pastor Ravi Zacarias estava dizendo sobre o poder, como é que o poder do Evangelho entra no Oriente, onde eles não estão acostumados com o conceito do cristianismo. Primeiro, as pessoas veem a Jesus por uma ação sobrenatural de Deus. Esse é o número 1. Número 2. As pessoas veem a Jesus pelo exemplo de vida do cristão. É um exemplo que impacta. Numa sociedade cristianizada, numa sociedade onde todo mundo basicamente sabe sobre Jesus, sobre Deus, Espírito Santo. Continuamos pregando Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Mas é importante a vida. E é importante como a gente lida com o sofrimento, como arma poderosa para demonstrar a pessoa de Jesus. Paulo, em sua primeira pregação, já estava envolvido, estava ameaçado de morte. E quando ele começa a pregar, sua primeira viagem missionária, veja aí, Atos 13, 45 a 51, vamos ler o texto. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, e uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você
luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Paulo mal começa o seu ministério missionário, ele está na mão de judeus que o perseguem por causa da mensagem do Evangelho de Jesus. Sofrimento, queridos. Você e eu não tenho sofrimento do apóstolo Paulo. E eu sou grato por isso, sabia? Sou grato por viver num país livre. Sou grato, nós temos que agradecer, nós temos que continuar orando por isso. As pessoas podem crer no que quiserem, mas eu quero continuar crendo em Jesus. Eu quero continuar tendo a oportunidade de receber pessoas, de contactar pessoas. Esse livrinho que você vai levar é uma mensagem para as pessoas. Você tem essa liberdade. Ninguém vai te punir por causa disso, mas não é o que acontece na China. Não é o que acontece na Arábia Saudita. Você não pode carregar uma Bíblia e muito menos ter algo que cheira a cristianismo. Aqueles irmãos sabem o que Paulo está. Eu não sei, você não sabe. Mas isso não minimiza os nossos sofrimentos. Não minimiza. O seu sofrimento tem propósito, como o do apóstolo Paulo tinha. Por que Paulo está sofrendo? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. Você sabia que por causa da fidelidade do apóstolo Paulo ter pregado há muitos anos na Europa, o Evangelho veio às Américas? Eu e você somos frutos diretos, depois de 2000 anos, do ministério de sofrimento e dor e a convicção do apóstolo Paulo de pregar Jesus Cristo. Esse é um sofrimento nobre. Alguns de nós, tendo entregue a vida para Cristo, eu já falei aqui, repito, alguns de nós vamos receber perseguição de familiares. E é mais ou menos assim, como se eles fossem fortes e tivesse uma voz forte, batesse o pé e brigasse com você, e você fica assim tímido. Fica tímido não. Esse é o único sofrimento que você vai talvez poder ter aqui. Ou talvez vai perder negócios porque você é cristão. Guarde o que eu vou falar. O diabo é astuto. Quando ele não lhe persegue por morte por causa de Jesus, ele nos persegue pela corrupção. Corrupção espiritual. Corrupção moral. Há sempre uma oportunidade para nós pecarmos. Nós estamos num país livre, com condições livres. Ai, gente, nossa perseguição forte é o descredenciamento que Satanás quer fazer em nossas vidas, através de atitude, de postura pecaminosa. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde. Como é que Paulo reagiu ao sofrimento? Primeiro, ele não enganou nem a si, nem os seus ouvintes. Não. Paulo não encarou o sofrimento com pessimismo. Mais ou menos assim, eu fiz plano, mas não deu certo, né? Poxa vida, que infelicidade, mundo cruel. Não, Paulo não reagiu assim. Também não foi positivista. Não fique preocupado que no final vai dar tudo certo. O apóstolo Paulo não fez isso. O apóstolo Paulo também não, no meio do seu sofrimento, não se fez de vítima. Eu viajei tanto para Jesus e por Jesus, eu escrevi, eu preguei, eu orei, eu jejuei, eu já agora estou velho aqui no serviço de Deus, e olha o que está acontecendo comigo. O apóstolo Paulo não se deu de vítima, e nem se resignou dizendo assim, realmente a vida tem os seus dissabores e suas alegrias, tem os seus problemas, mas tem um lado bom, ok? Ele não fez essa análise. O apóstolo Paulo não fez nada disso no sofrimento. O apóstolo Paulo encarou o sofrimento. Não é? Ele encarou. Ele não enganou nem assim nem outro. Ele entendeu muito bem os seus sofrimentos por Cristo. Número 2, Atos 17:3 diz assim, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este proclamo é o Cristo. O apóstolo Paulo entendeu por que ele estava.
Senhor Jesus Cristo. Em Atos 26, 23, diz assim, que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Se o Cristo que ele está pregando sofreu, eu, Paulo, não vou sofrer? Pedro esclarece um pouquinho, ele diz que quando a gente for sofrer, tem que sofrer por coisa boa. Não sofre como ladrão, como mentiroso, porque aí tem que sofrer mesmo, tem que pagar. Mas se Jesus sofreu, Paulo não vai sofrer. Se Jesus sofreu, eu não vou sofrer? O apóstolo Pedro diz que devemos ser participantes do sofrimento de Cristo. 2 Coríntios 5 diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ninguém entende consolação de Deus e a ação de Deus enquanto não sofre. Eu que o diga. Eu preguei muitos anos, ensinei muitos anos as verdades de Deus. E claro, tem que ser feito isso mesmo. Mas de repente na minha vida, tudo ficou claro. Tudo. Então, eu quero experimentar Deus na minha vida. Não tem como, o sofrimento faz parte. Eu quero receber o consolo de Deus, então o sofrimento faz parte. O sofrimento nos ajuda a receber consolação, ver a presença de Deus e saber que essas verdades que ouvimos são coerentes e reais. 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 a 24, Pedro diz assim, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. A coisa maravilhosa da nossa vida é a nossa consciência para com Deus. Se você está sofrendo porque você está firme no Senhor e focado no Senhor, seu sofrimento é injusto, mas é justo do ponto de vista de Deus. Ele diz aí, versículo 20, o que eu citei, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Então Deus é glorificado quando nós passamos por sofrimentos injustos. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E enquanto ele sofria, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca, ou seja, que quando vem um sofrimento, a gente não tem que blasfemar, não tem que reclamar, não tem que murmurar, não tem que arrumar um culpado, não tem que lidar de vítima, porque Jesus não fez isso. Versículo 23, quando insultado, não revidava. Essa é a postura do cristão. Nossos casamentos seriam melhores se quando a gente é insultado não revidasse. Os nossos relacionamentos todos seriam melhores quando a gente tomasse mais a postura de Cristo de uma forma humilde. Ele diz, insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele entregou Pilatos na mão de Deus, entregou a cúpula religiosa na mão do Senhor. Ele entregou Judas na mão do Senhor. Versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Lá na cruz, ele pagou e sofreu pelos nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados. Dentre eles o quê? Murmuração. Dentre eles o quê? O insulto. Dentre eles o quê? A ameaça às pessoas. A fim e vivêssemos para a justiça. Morrêssemos para o pecado e vivêssemos para Deus. Por suas feridas fomos curados. Vocês foram curados, assim significa que a minha dor pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas enquanto eu sofro. Não desperdice o sofrimento. Não desperdice a dor. Ela se torna um instrumento de Deus para abençoar e curar outras pessoas. Então Paulo não engana a si mesmo, ele entende o sofrimento, ele alegrou-se no sofrimento. Alegrou-se. Versículo 13 de Efésios diz, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Enquanto eu estou sofrendo, há uma coisa boa para vocês. Então o apóstolo Paulo está feliz porque algo está acontecendo, porque vai abençoar outras pessoas. Filipenses 3,10 diz assim, quero conhecer a Cristo. Olha aí, ó. O poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me com ele em sua morte. Ok? Então, se nós estamos sofrendo, o que vai acontecendo enquanto estamos sofrendo? Eu participo do sofrimento de Jesus. O sofrimento vem a esse mundo por causa do pecado, queridos. O
pecado nos deixa doentes. O pecado faz com que as pessoas nos machuquem e machucamos as pessoas. É por causa do pecado que tem corrupção. É por causa do pecado que tem mentira, hipocrisia. É por causa do pecado e dessa multidão de pecados que as pessoas xingam. Falam mal de pessoas. É por causa do pecado. E por que Cristo veio ao mundo? Para nos salvar dos pecados. E para isso ele sofreu na cruz. Então o sofrimento na nossa vida é advindo de realidade do pecado. Agora, nós não podemos ter sofrimento na nossa vida onde a gente peca. Não. Mas se elas vêm à nossa vida, há um propósito. É por isso que o apóstolo Paulo está alegre. Enquanto ele sofre, ele diz assim, é uma glória para vocês. Colossenses 1:24 diz, agora, olha aí, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Alegro nos meus sofrimentos, porque há um propósito. É claro que a dimensão do seu sofrimento não é igual de Paulo, mas é sofrimento. Por causa do seu sofrimento, da sua dor, da sua dificuldade, Deus pode te usar. E eu quero dar uma palavra aqui a todos hoje pela manhã com respeito ao sofrimento. Quase toda semana as pessoas nos buscam aqui como pastores da igreja, porque querem uma esperança para o seu sofrimento. Lutas, dificuldades e problemas. Eu digo, bem-vindo. Essa igreja é uma igreja que sabe lidar com a dor. Por quê? A começar com o seu próprio pastor. Passei por muitas dores, lutas, dificuldades. Muitas dores. E assim como Deus restaurou a minha vida, restaura a vida de qualquer pessoa. Se nós continuarmos olhando para Ele, tendo paciência, confiando. E o que acontece? As minhas dores do passado se tornam hoje um consolo e uma bênção, e uma força, e um ânimo para aqueles que sofrem, que estão sofrendo. A nossa igreja tem um chamado para ajudar as pessoas que estão em dor. Então você não está no lugar errado, está no lugar certo. Romanos capítulo 8, versículo 18, versículos 26 a 39. Paulo queria que os irmãos de Efésios, os irmãos de Romanos, soubessem sobre o princípio. Esses princípios de Romanos 8. Vamos ler versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que são 90, 95, 80, 70 anos comparado com a eternidade, queridos? E o que é esse sofrimento que nós temos comparado com coisas futuras? Porque a nossa vida não é aqui. Essa semana eu escrevi um bom dia com esse tom, sobre a eternidade. Nós estamos preparando para a eternidade. Nossa vida não é aqui. Ok? Vamos passar mais tempo na eternidade do que aqui. Então nós temos que preparar a nossa vida. Não se apegue demais. Quer ver uma coisa que vai chocar você? Não apegue demais seu filho e sua filha. Sabe por quê? Porque eles vão casar. Não, pastor, tem misericórdia. Fala um negócio desse não. Pastor, está muito pequenininho ainda. Algum de vocês diz assim, ai, não vejo a hora. E vão casar. E se não morar perto de você, talvez não vão ligar para você. É uma nova fase da vida. Aí depois, um pouquinho, quando tem filhos, eles voltam. Ok? Eles voltam porque quer que você fique com eles, com as criancinhas lá, para cuidar. Em Valdete. E é bom, né? Sofrimento não se compara com a eternidade, gente. Não se compara. As dores que nós teremos não comparam. Versículo 26, ele diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que estamos sofrendo que não dá para orar. Ainda bem que Deus não ouve a oração só pela boca. E tem hora que não conseguimos força para nada, mas Deus sabe. É como a gente dissesse assim, beleza, Senhor, o Senhor sabe tudo. Estou orando aqui. Eu estou orando, não orando. E diz o versículo 26, aquele que sonda os corações, a vida por dentro, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, graças a Deus. Quantas orações são redirecionadas.
Você ora assim, todo em código, com tudo errado. Mas o Espírito leva lá para o céu, de acordo com a vontade de Deus. Graças a Deus que a gente tomou muito não na vida, nas nossas orações. E graças a Deus, Deus também responde com sim, não é? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ó, coisa, pensa em moçada tranquila e feliz somos nós. Eu não tenho chamado para ser ateu, e se você é ateu, eu quero que você repense um pouco. Porque temos um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa vida individual. Deus não nos trata no bacião, ok? Todas as coisas cooperam para o bem, trabalham juntos, porque Deus tem um propósito. Versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Por que os sofrimentos vêm? Para nos moldar mais à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que Jesus apareça. O apóstolo Paulo, ele mostra a ação de Deus na história. E aos que predestinou, também chamou na história. Todos aqueles que chegam ao Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, esse texto, Efésios capítulo 1, foram trabalhados por Deus na história passada. Em um tempo ele nos chama, como? Pelo poder do Evangelho. Os que ele chamou, ele justificou. Libertou seus pecados e chamou de justo. E aos que justificou, também glorificou. Deus nos vê lá no céu. Então ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que Deus está na nossa história, que o Espírito trabalha por nós, que Deus tem tudo conosco. O que nós vamos dizer diante de tudo isso? Ele diz, Deus é por nós, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Agora, vamos mudar o texto. Se Deus não é por você, você está no sal. Se Deus não é por você, Ele é contra você. Puxa vida. Mas se Deus é por mim, não tem ninguém que pode ser contra a minha pessoa. Não é uma palavra de vitória. Põe aí, sou vitorioso. Eu já sou mesmo. Mas é que independente de mim, independente de outras pessoas e circunstâncias, Deus é por mim. Deus é por mim. Não tem nada na minha história que Deus não esteja guiando e dirigindo. Não tem nenhum sofrimento que Ele não saiba e que Ele não manda. Ele controla tudo. E Ele faz isso de forma amorosa. E dá um exemplo da grandiosidade do seu amor. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele é por nós, então ele vai dar uma prova. Ele entregou Jesus na cruz por nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Tudo que está preparado neste universo, tudo bom, está preparado para o povo de Deus. Porque Ele já deu a prova de que o que Ele podia fazer de mais alto era dar o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser de Deus e reinar com Deus sobre tudo e todos. Ele diz assim, para de olhar os seus sofrimentos aqui, agora, aqui nesse mundinho, levanta a cabeça. Há um propósito glorioso agora e para o futuro. Estamos nas mãos de Deus. Estamos na mão de Deus, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Ninguém. É Deus quem os justifica. Tem alguns de nós que estamos lidando na nossa vida até hoje por ignorância, com pecados que cometemos no passado. Com erros que cometemos no passado. Aquilo fica mergulhado na nossa vida. Ignorância. E pior, tem gente também que acusa você do passado. Esse texto diz assim, quem é que vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus, aqueles a quem Deus é a favor, do versículo 31? Ninguém. Porque o próprio Deus não faz acusação. Ele justificou. Agora a vida está limpa. Que passado, meu. Alguém disse que quando Satanás olhar, te jogar os seus olhos para os seus pecados do passado, pega-o e joga-o para o futuro dele. Que é um futuro horroroso. Não é isso? Alguém pode fazer acusação? Não. Porque Deus é por mim, Ele já me justificou. Versículo 34. Quem os condenará?
o povo de Deus. Quem? Ele diz, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Tem alguém que vai poder nos condenar? Não tem. Por quê? Porque Cristo morreu por mim, e agora Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim. Deixa eu dar um esclarecimento. Quem intercede por nós é só Jesus. Não tem ninguém que vai até Deus a não ser por Jesus. Se não tem Jesus, não tem intercessão a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Alguém pode acusar? 33. Alguém pode condenar? 34. Não. E alguém pode separar do amor de Deus? Versículo 33. Quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? E vamos colocar na angústia tudo que é de angústia. Processos depressivos, profundos. E tudo que a ciência diz sobre os problemas mais difíceis da alma humana. Quem está em Cristo passa por tudo isso. Tribulações em qualquer nível, angústias, mais profunda alma, perseguição de pessoas. Em algum caso extremos, fome, nudez, não tem muita roupa, perigo, a espada que é a morte. Alguém pode separar por causa dessas coisas, do amor de Cristo. Versículo 36, como está escrito, pé no chão, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Queridos, se Deus, por sua graça, tirasse a nossa proteção espiritual, os demônios usariam de tudo e todos para nos destruir a cada um de nós. Ok? Se Deus dissesse assim, agora você vai, todos nós passaríamos por morte, por dificuldades, por lutas. Como Deus fez com Jó. Mas é por causa do amor de Cristo que enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, se o Senhor não nos proteger. Versículo 37, mas em todas essas coisas, morte, perseguição, fome, nudez, tribulação, que vem, nós não somos vencedores. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus em Cristo. Eu pergunto se tem algum problema de autoestima. Eu não tenho problema de autoestima nenhum, não. Eu não tenho baixa, não tenho alta, não, nem para lá e nem para cá. Eu estou ciente de que eu estou cheio do amor de Deus. Você não me ama? Um abraço para você. Um abraço. Eu te amo do mesmo jeito. Eu não preciso de alguém para me amar, para eu ficar feliz, porque eu sei que Deus me ama. Isso nos consola diante dos relacionamentos, quando os relacionamentos estão críticos. Diante dos problemas mais profundos que passamos. O amor, o conhecimento do amor de Deus, independente dos sofrimentos, das lutas, das angústias, que esse Deus está no controle de toda a minha vida e me ama profundamente, me dá gás para viver a vida. Qual foi o problema do primeiro pecado? Em Gênesis capítulo 3. O problema do primeiro pecado em Gênesis capítulo 3 foi que Satanás colocou na cabeça de Adão, vendeu o produto de que Deus é mau. Queridos, Deus é bom. Estava falando esses dias, quando eu vou para um funeral, várias vezes vou no funeral e a minha primeira palavra é, estamos aqui nesse momento de dificuldade, mas Deus é bom. Porque todo mundo está perguntando onde está Deus. Quando as dores chegam, todo mundo pergunta. Ele diz assim, nós somos mais que vencedores. Não é porque você vai ter os seus problemas tirados, mas é porque a nossa vida está com Deus em Cristo na glória. Mas ela diz assim, mas eu não vivo na glória ainda, mas você deveria viver. Você deveria viver com a mente lá. Você deveria acordar e dizer assim, o que eu estou fazendo hoje glorifica o nome do Senhor e me faz um instrumento para proclamar Jesus, ou é para a sua glória? Ou é para você mesmo? Ou é para você aparecer, para você ser, para você resolver um problema na sua vida? Tudo na sua vida é para a glória de Deus. Para revelar o amor do Senhor. Aí nós vamos enfrentar problemas, alegrias, por causa daquele que nos amou. Versículo 38. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, não é só a morte, a vida, nem anjos, nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo diz assim: vou pregar Jesus aqui em Roma, preso, porque eu não visualizo o amor de Deus por mim por causa da minha dor, porque independente de qualquer coisa, Deus me ama. Dessa manhã Deus te ama. Independente do que esteja acontecendo na sua vida. Se ninguém te amar, obrigado Deus, porque o Senhor me ama. Independente do sofrimento, o apóstolo Paulo diz assim: o que nos levanta no meio das dores, das dificuldades, dos problemas, da morte, de tudo, é porque eu tenho um Deus que me ama. E não me ama porque eu amo. Ele me ama porque Ele me ama. Ele já provou o seu amor por mim. E agora, com base nisso, como é que eu devo viver a vida? Triunfante. O que mais? Alegre. Jubiloso. Firmeza. Ninguém precisa ficar aqui hoje cabisbaixo. E nem quando os problemas chegarem. Porque eu tenho um Deus que me ama. E como diz a música, o seu amor não falha. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo não enganou a si mesmo, entendeu os sofrimentos, alegrou-se no sofrimento e ensinou sobre o sofrimento, como vimos em Romanos 8. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 a 10, ele diz: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los, dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Então, quando alguém está sofrendo, talvez você não esteja sofrendo, mas quando alguém está sofrendo, nós precisamos dar ânimo, porque a nossa fé tende a baixar. Às vezes, não sou eu que estou em sofrimento, mas alguém que está comigo em sofrimento, a gente começa a fazer perguntas que não tem resposta agora. Irmãos, a questão não são as perguntas. Por quê? Como? A questão não são as perguntas do meio do sofrimento. O que muda a nossa vida no sofrimento são as afirmações da verdade. A gente diz assim: não sei o porquê está acontecendo. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que Deus me ama, cuida de mim, está no controle e tem um propósito. Isso é fé. Isso é fortalecer na fé. Ninguém vai ficar abandonado se abraçar a sua fé com força. É claro, quando chega o sofrimento, alguém tem que ajudar. O apóstolo Paulo está aqui para ajudar. Pula para mim os outros versículos, por favor. Há um outro ensino do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13, diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, está preso, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, por causa disso, os guardas estão tudo sendo evangelizados. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. É um evangelho totalmente diferente que você está ouvindo. Espero que você não ouça. Não gaste tempo com televisão. Moçada, tenha paciência. Não, é que eu estou com uma dor aqui, eu quero assistir alguma coisa na televisão. Vai ler sua Bíblia. Olha só, leia os Salmos de 1 a 150. Vai dar mais ou menos umas 5 horas. Leia lá. Não tem nada que ninguém possa lhe dizer mais do que o próprio Deus por sua palavra para consolar o seu coração. Eu me lembro que nos meus sofrimentos eu passava horas e horas lendo a Bíblia, porque eu não tinha nada para fazer. Não é porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha atividade para fazer. Me lembro sentando e lendo o livro de Jó todo. Muitas das minhas convicções espirituais no sofrimento não veio porque eu ouvi uma mensagem de alguém. Não que não fosse importante. Mas é que eu fui no bruto, no suprassumo das Escrituras. E por meio dela nós ganhamos
consolação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 a 8 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus. A mesma estímulo que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, dá para nós também. Suporte os seus sofrimentos em Cristo Jesus. Vai ser um instrumento de bênção. Diz: usa a minha dor, meu sofrimento. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo diz: mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco. A palavra aqui é forte. Esterco mesmo, esterco humano. Um negócio que fede. Tudo na minha vida não tem valor, mais nada, a não ser Jesus, para poder ganhar a Cristo. Então você deveria orar no meio das suas dores e dizer assim: Senhor, que eu cresça em Jesus Cristo. Que a suprema grandeza do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, venha sobre mim como veio sobre o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está falando da postura. Todos que decidimos andar seriamente com o Senhor, seremos perseguidos. Por favor, Raniel, os últimos versículos dessa mensagem que está lá no finalzinho. Deixa eu concluir. Quero concluir com 4 pensamentos aqui. Primeiro, lembre-se que sua fé em Cristo é valiosa. Ela deve ser a razão para você viver e morrer. Ok? A sua fé em Cristo. A coisa mais valiosa que você tem na sua vida é a sua fé em Jesus. É mais valiosa. E você tem uma razão porque você vai levantar toda manhã, e tem uma razão porque vai dormir, e vai passar pelos sofrimentos, e vai para a alegria. Não é? Alguns de nós aqui experimentamos coisas boas na vida, a gente diz assim: Senhor, bendito seja o teu nome, porque eu estou aqui comendo essa comida, ou vendo essa beleza, ou viajando não sei para onde, ou estando com a minha sogra. Nossa, Deus, que bênção. Há coisas boas na vida. Mas você, no meio do sofrimento, você diz: bendito seja o nome do Senhor. No meio das alegrias, você diz: bendito seja o nome do Senhor, porque a minha fé em Cristo é a minha vida. Porque se for seu marido, se for o pastor, se for seu filho, eles vão te decepcionar. Jesus jamais. Vamos ver isso hoje à noite. Quando Jesus nos conhece, conhecia bem a Pedro, conhece. Sua fé em Cristo é a coisa mais valiosa. Segundo pensamento. Alguém disse: se alguma vez você tiver dúvida, ou se sentir hesitante acerca da sua fé em Cristo, ou ainda se alguma vez você sentir-se atraído pelo mundo, e ficar sem saber se deve perseverar sofrendo a perseguição, como por exemplo, como um estudante, ou como um profissional em seus negócios, lembre-se do sofrimento de Jesus, dos seus apóstolos, Paulo, Tiago, que morreu em Atos 12, Pedro e João, que foram mártires da história. Lembre-se de Jesus. É em Jesus que nós escrevemos, que dá tempo ainda para olhar pelo outro, como o apóstolo Paulo fez. Lembre-se de Jesus. Terceiro pensamento: se você não fizer de Jesus o seu único valor maior, qualquer outra coisa pode se tornar mais precioso. Até mesmo a sua dor, até mesmo a sua alegria, até mesmo o seu prazer. Se Jesus não é o único valor na sua vida, alguma coisa vai ser. Seu passado, seu presente, suas dores, aquilo que você teve e perdeu, sua reputação, seu dinheiro, sua profissão. Faça de Jesus o único valor. Faça de Jesus o único valor e você vai entender a vida. Dores e alegrias. E mais, você, como o apóstolo Paulo, vai ajudar as pessoas. Então eu quero ler o versículo 1 e o versículo 13, mais uma vez, para deixar o seu coração pegando fogo com o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por essa razão, que vem do capítulo 2, por causa de Jesus, eu, Paulo,
prisioneiro de Cristo por amor de vocês. Então diga assim: ó Deus, estou sofrendo hoje, que eu possa experimentar o teu consolo, a tua força, a tua paz, o teu ânimo, a tua alegria, tudo de bom. Obrigado porque o Senhor me ama, mas usa a minha vida para ser uma bênção para o teu reino, para a vida das pessoas, para a tua glória. Ajuda-me a sofrer com a alegria que só o Espírito Santo do Senhor pode dar. Ajuda-me a sofrer na mesma proporção do apóstolo Paulo, porque eu não sou diferente de Paulo. O Senhor pode me ajudar no meio do meu sofrimento. Versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem. Porque enquanto Paulo está sofrendo, eles também estão sofrendo. E diz assim: não desanime. Não desanime. 365 vezes na Bíblia tem o termo tenha ânimo. Ok? Como é que a gente tem ânimo? Hoje pela manhã saímos daqui, vamos sair daqui animados. Por quê? Porque você recebeu autoajuda? Não. Você recebeu uma mensagem de ajuda do alto. Você olhou para Deus. Não desanime nos seus problemas. Não desanime pelas notícias. Não desanime por nada. Ele diz: peço que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ó Deus, que o Senhor transforme minhas dores, meus sofrimentos, em glória ao teu nome, em glória para as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja nós temos pequenos grupos, e é um valor da nossa igreja. Sabe por quê? Porque a maneira que você vai entrando no pequeno grupo, tudo o que você está ouvindo aqui faz sentido lá, porque lá as pessoas conversam sobre o que você ouve aqui. Nós não estamos preocupados em multidões, não. Crescimento, não, isso é natural, tudo que é vivo e saudável cresce. Estamos preocupados que você vai entendendo mais de Jesus e abençoando pessoas. Porque tem um dia que você precisa de uma benção mesmo, para ser abençoado. E tem um dia que você abençoa as pessoas. E o apóstolo Paulo fazia isso por carta. Nós fazemos aqui em presença. Agora nós fazemos por áudio, vídeo, né? Em presença. Que o Senhor nos ajude a viver, como o apóstolo Paulo, as riquezas do sofrimento em Cristo Jesus. Oremos. Quero pedir para você orar por você primeiro, ou por alguém que está sofrendo, ou por alguém que não conhece o Senhor Jesus, está sofrendo e precisa da resposta de Jesus, né? Dá uma resposta: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quero que você ore, ou por você, ou por alguém nessa manhã. Nosso Deus e Pai, o Senhor ouve nessa manhã as nossas orações, e mais do que as nossas palavras, o Senhor ouve o nosso coração falando, que não pode ser transmitido em palavras muitas vezes. Então o Espírito Santo traduz para nós. A primeira oração que eu faço para essa igreja, essa congregação, comunidade, discípulo de Jesus que se reúne aqui, é que ninguém aqui venha sofrer como aquele que está praticando pecado. Talvez a vida está amarga porque eu estou vivendo os meus próprios pensamentos, no estilo de vida contra o do Senhor Jesus, no prazer. Então nessa manhã seja uma manhã de confissão. E se há uma agonia aqui nessa manhã de alguém que está vivendo em pecado, é porque essa pessoa conhece Jesus. Porque as pessoas sem Jesus vão viver sua vida tranquilamente, banalizando o conceito do pecado, da ação do teu Espírito Santo, da palavra. E a minha segunda oração é por todos que estão sofrendo. Que eles não venham interpretar o Senhor a partir do sofrimento, mas venham interpretar o sofrimento a partir do Senhor. Que o Senhor é o Deus do amor. O Senhor nos ama.
E nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos tirar de ti. Mas o sofrimento, as dores e as dificuldades fazem parte desse processo. Ajuda cada um a viver assim, caminhar assim para a glória do teu nome. Talvez alguém aqui não está em sofrimento, mas tem alguém que está em sofrimento, um parente, um amigo, um conhecido, que orou nessa manhã, que o teu nome seja glorificado. Ajuda a estar presente, demonstrando amor. Ajuda para que possa ter uma palavra certa para falar, uma atitude certa para falar, como instrumento do Senhor para aquele que está em dor. E ajuda-nos, ó Deus, nessa terceira oração, para sermos uma igreja madura. Uma igreja que encara a vida com foco em Jesus Cristo. Que ninguém abandone a fé porque está sendo perseguido, ou porque não está entendendo. Mas busque compreender cada vez mais. E chegue aqui para ter suas respostas, da maneira que vamos estudando tua palavra. Que leia a Bíblia, a palavra do Senhor, a mesma palavra que Jesus leu, para ter a visão do Senhor e interpretar a vida a partir do Senhor. Porque se interpretarmos a vida a partir do próprio ser humano, estamos falidos. Mas quando olhamos tudo a partir do Senhor, nossa perspectiva muda. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado no meio da alegria e da dor que passamos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.